Boa noite. Os ataques se intensificam. Thiago Braga respondeu. A guerra só está começando. E o pior de tudo é que não há previsão para acabar. Choradeira de nerdolas. Este mundo está um lugar muito estranho. Tem nerdola descatitando porque eu achei a Laufey bonita. Eles não aceitam isso. Meus filhos, de repente, se voltaram contra mim. Enquanto os vídeos do Braguinha serviam as pautas deles, eu era o imperador dos nerdolas. Título esse que eu nunca pedi pra ter. Mas de repente, eu não era mais o mogador dos comunistas e lacrolas. Só foi o Braguinha fazer um vídeo sarcástico da pirraça contra a esposa do Cleito que de repente me tiraram do trono. De repente virei tiola sonista. Eu vendi meu PlayStation 4 há 5 anos atrás, quando eu me mudei pra Petrópolis. Eu só tive o Play 1 antes. Depois pulei pro 4. Joguei jogos do 2 e do 3 na casa de um primo meu. Só tive 3 videogames na minha vida inteira. Play 1, Play 4 e Super Nintendo. A propósito, já que estão dizendo que eu sou financiado pela Sony, eu tô esperando a Sony me mandar um Play 5, que até agora nada. O seu sonista favorito, Sony? Vocês estão tratando desse jeito? Se a Xbox tiver interesse, eu me vendo. Eu sempre fui mais pessimista. Mas existe uma guerra de consoles na internet que eu não tô sabendo, meus filhos. Mas me atualizem aí. O pai tem que ser Xboxista para agradar os nerdolas? Pai, né? Então, pai, vou te atualizar de todas as tretas que estão acontecendo na internet nos últimos anos de forma contínua e quais são os grupos que fazem parte. Existem 5 facções principais: CDFs, nerds, nerdolas, geeks e computadores. CDF é o grupo que você representa. Conhecido como cu de ferro, que é o significado da sigla, é o grupo de pessoas que senta a bunda na cadeira e estuda, e não faz nada além de se dedicar à sua correria do dia a dia, estudando, se dedicando, como uma forma de ampliar, como a gente pega essa definição a partir do amplo espectro de ações que essas pessoas desenvolvem na sua vida. São pessoas comuns que simplesmente se dedicaram e decidiram estudar. Diferente do grupo de pessoas comuns que não se dedica, que costumamos chamar de burros, ou de imbecis, ou de qualquer outro nome ou xingamento. Então existe esse grupo conhecido como CDF, que é a pessoa comum. Ela se aplica na cultura pop como o consumidor casual, que simplesmente não vai comprar, que nem você, algo se esse algo não é do agrado. E a maioria das pessoas, como você mesmo disse, são as pessoas que determinam se algo vai ter sucesso ou não. Esses são os CDFs, o consumidor mais casual possível. Ele não entende o quanto os outros grupos valorizam a cultura pop, porque a cultura pop para ele não tem valor, só o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. Nerds são a evolução de Square, ou quadrado, que significa antissocial, e também é o nome de uma criatura feia de um livro infantil. Se não me engano, é o visitando ou correndo no zoológico. Esse livro conta uma história de uma criatura pequena e feia. E aí esse nome dessa criatura passou a ser usado de forma vulgar para o grupo de CDFs antissociais, os nerds. Filhos do CDF, primos dos geeks, são um grupo de pessoas que se dedicam ao máximo aos estudos, mas ao mesmo tempo buscam um ponto de refúgio. A cultura pop não é a definição de nerd porque já existe o grupo geek e porque o CDF também consome a cultura pop, mas sim o quanto ele é conectado à cultura pop. A cultura pop possui um valor muito grande para a vida dele. Um exemplo disso são pessoas que como no meu caso, não tiveram amigos na parte inicial da sua infância e os únicos amigos que tinham eram os personagens que eles acompanhavam na cultura pop. Esses personagens são personagens que se tornam importantes para a vida deles, causando grandes mudanças, motivando eles a seguir em frente, ajudando eles a superar a depressão, a ansiedade e também servindo de motivação para enfrentar os medos e perigos. Um exemplo é a Tropa dos Lanternas Verdes, que já ajudou muita gente a superar a depressão. Geeks. Imagine um CDF ou uma pessoa que não é um CDF que simplesmente se apaixona pela cultura pop. Quer saber de colecionismo, está aberto a inovações e a coisas novas sempre. Suas críticas são voltadas para
melhorar a qualidade do material. Não se importam com mudanças ou alterações, desde que agreguem à história. Seu foco é a qualidade e o desenvolvimento. Esse é o geek. Quando nós colocamos o elemento CDF, fica difícil de diferenciar o geek do nerd, porque aparentemente ambos são filhos, mas não. Geek não é filho do CDF. Geek é irmão do CDF. É o grupo de pessoas que consomem a cultura pop no meio termo entre o CDF e o nerd. Não são tão intensos quanto o nerd, nem tão casuais quanto o geek. Colecionam grandes quantidades, se dedicam e jogam e fazem de tudo. Trabalham para ter dinheiro suficiente para consumir e se entreter com a cultura pop. Computadores, o grupo mais antigo que existia desde antes da escola. Grupo de pessoas que computam, se dedicam à matemática e à lógica e à ciência da programação. A maioria desenvolvedores de jogos. Outros estão se dedicando a professores. E outros a engenharia e outros tipos de matéria. São tão casuais quanto o CDF, mas é um grupo completamente distinto. Quase não se envolvem em tretas. Geralmente são eles que desenvolvem os jogos que fazem as pessoas ficarem em treta. E cada um pode ter um jeito político ou pensamento diferente, um viés diferente. Seja nerd, CDF, geek, quaisquer uma das características e pessoas que irei citar. Cada um possui uma variante política. E se for listar cada variante política, ficaria um vídeo de mais de 2 horas. Nerdolas. Ignore a palavra fofoca na geração de imagem com IA. É um grupo que é bem distinto, mas ao mesmo tempo muito igual ao nerd. Sua principal diferença é a intensidade. O quão mais intensos eles são ligados à cultura pop. Muitos não conseguem viver sem a cultura pop. Se você não é um desses, se ainda se dedica e se acha como nerdola, sinto muito, você não é nerdola. Nerdola possui uma conexão muito intensa com os personagens da cultura pop. Não aceita mudanças de etnia, sexo, quaisquer coisas nesses personagens, simplesmente porque esses personagens são amigos, conhecidos ou pessoas que transformaram a vida deles. É como mudar completamente a mãe, o pai, o melhor amigo dessas pessoas. É como se você matasse eles, porque não é mais a mesma pessoa, é alguém completamente diferente. E a internet está em uma constante guerra civil entre estas facções. O computador gera o jogo. O CDF compra a maior parte do jogo. O geek avalia o jogo e diz que está errado. O nerd compra o jogo e reclama de alguma mudança. O nerdola vai lá e afirma que uma mudança política, ou geralmente a lacração, foi a responsável. O geek discorda do nerd, que discorda do nerdola, que discorda do geek. Esses 3 grupos discutem entre si, enquanto o CDF simplesmente só observa. Thiago Braga quebrou a regra e parou de observar e deu sua opinião. E a opinião dele foi polêmica. A cultura pop é valorizada de igual para igual entre nerd e geek. Mas nerdola valoriza ela de um jeito muito pessoal. E foi com esse grupo, o pior grupo para você mexer na cultura pop, que o CDF Thiago Braga foi arranjar confusão. Aí vem a guerra de consoles. Nerds são divididos em 3 grupos. Nerdolas em 3. CDFs em 3. Geek em 3 e computadores em 3. Esses 3 grupos discutem entre si entre Xbox, PlayStation e sobre computadores. Já os outros grupos de consoles e jogos diferentes simplesmente não entram nessa discussão. Ficam cada um no seu canto. São outras facções menores dentro dessas facções maiores. Imagine comigo agora que o criador, o computador, ele era do grupo da facção interna conhecida como Lacrola, ou Lacradores. E simplesmente tem um viés político e quer criar jogos com esse viés político dele. E ele vai lá e cria um jogo colocando um filtro exagerado para alguns, para outros não, contra a sexualização de personagens femininas e masculiniza elas. Ele usa não da lacração,
porque ele não está dizendo que a personagem é melhor que o Kratos, por exemplo, no God of War Laufey. Mas pelo menos por enquanto, não sabemos como o jogo lançou. Mas simplesmente masculiniza, brutaliza, e quais eram os outros 4? Masculinização, brutalização. Eu não vou lembrar agora os outros, mas existem 4 formas diferentes, 4 causas diferentes para se mudar uma personagem e deixar ela mais masculina. E aí, de cada grupo, nos CDFs possuem 2, os que gostaram e os que não gostaram. Os CDFs geralmente não reclamam, não discutem na internet, simplesmente manifestam sua opinião comprando. Nerds vão lá e começam a brigar entre si. Aí, o CDF observa isso de longe e começa a chamar eles de infantis, que foi o que o Thiago Braga fez. O Geek divide em 2 grupos, o que gostou e o que não gostou. Aí o Nerdola divide em 2 grupos, o que gostou e o que não gostou. Aí junta um grupo de nerdolas, um grupo de CDFs e um grupo de geeks contra outro grupo de nerdolas, outro grupo de CDFs, outro grupo de geeks e grupos de nerd, e eles começam a tretar entre si. Enquanto isso, os CDFs que estão no meio dessa treta, divididos nos grupos, estão chamando ambos os lados de imbecis, de infantis. Os CDFs que gostaram chamam os outros CDFs que não gostaram de burros para prestar atenção no meio dessa treta agora que os CDFs estão se metendo. Os nerds que gostaram brigam com os nerds que não gostaram, se juntam aos geeks que gostaram. Mas o geek e o nerd pensam de forma diferente. Então o geek que gostou e o nerd que gostou discordam entre si. Logo, é um atirando para um lado, o outro atirando para o outro. Não existe 2 grupos homogêneos se enfrentando. E é essa a maior confusão que está acontecendo na internet nos últimos anos para cada jogo que é lançado, cujo computador possui algum viés voltado para um lado de esquerda, enquanto a maior parte do público CDF só quer saber de consumir, não quer ver nem política de esquerda nem política de direita. Aí tem o grupo de computadores nerdolas. E o grupo de computadores nerdolas cria uma propaganda política anti-lacração. A propaganda política anti-lacração, manifestada em HQs, como a One Capstone da Liga Nerdola, faz com que crie uma resistência ainda maior das pessoas CDFs, que são a maioria. E aí o geek gosta e não gosta ao mesmo tempo. 2 grupos. O nerd, 2 grupos, gosta e não gosta. O nerdola, 2 grupos, gosta e não gosta. Os grupos que gostam se alinham contra os grupos que não gostam. Mas essa aliança é frágil, porque nerd, geek e nerdola não gostam da opinião do outro, não gostam do jeito que um e o outro pensa. E de novo nós temos várias facções brigando entre si. Se Santa Mônica acabar, seu God of War acaba junto. Com os God of War que você gosta e os God of War que você não gosta. Todos dentro da mesma franquia. Entenderam agora, nerdolas? Aliás, vocês estão fracassando muito com todo esse chororô contra God of War. Desde o God of War 1, vocês estão chorando, chamando de jogo lacrador, Cory Barlog lacrador, jogo progressista, Sweet Baby Inc. Qual foi o resultado de todo o chororô de vocês, nerdolas? God of War 1 foi o jogo do ano e o jogo mais vendido da franquia, da história de God of War. Chegou God of War Ragnarok. Nerdolas resmungaram e choraram na internet. Lacrador, Angry Boda, afrodescendente na mitologia nórdica, e chora na internet, e chora no X, e chora no YouTube, e dá dislike, e resmunga. Segundo jogo mais vendido da franquia. God of War inteira. God of War Laufey. Nerdolas resmungam, nerdolas choram no X, nerdolas zoam o pé da Laufey, nerdolas chamam o jogo de lacrador, nerdolas querem boicotar o jogo, mais de 90% de aprovação no trailer. Eu não sei o que vocês estão fazendo nessa guerra cultural, nerdolas, mas vocês estão vencendo. Pelo jeito, a maioria do povo não é nerdola. A maioria do povo tem suas próprias opiniões pessoais, que não são nem lacrolas e nem nerdolas. E nesse ponto você tem razão, Thiago Braga. A maior parte do povo não é nerdola. A maior parte do povo é CDF. E CDF manifesta comprando ou não.
e não estão tão ligados. Para eles, o espectro da lacração é muito menos amplo. E é claro, existem facções pequenas que acreditam que todas as coisas e mudanças dos tempos atuais são causadas com a intenção de lacrar, mesmo que não sejam lacração em si, em ação, em definição, mas sim em intenção. Mas ainda assim, essas facções menores representam a menor parte do grupo. Elas estão concentradas mais no grupo dos nerdolas. E daí? E daí que se não valorizar o que o outro valoriza, se você não entender o quanto o outro valoriza algo, vai continuar essa discussão entre nerd, geek, CDF e nerdola. Enquanto isso, os computadores estão lá, cuidando da vida deles, vivendo a vida deles, só programando, torcendo para que a opinião deles se espalhe. E sim, eu não estou falando que existem lacrolas programadores que são pessoas boas. Porque a gente não conversa com os programadores na internet. A gente conversa com as pessoas que querem pegar o jogo dos programadores e dar um significado maior do que o jogo é, além da lacração. E a gente pega as pessoas que estão pegando a Odisseia, que está tendo suas mudanças um tanto lacradoras, como personagens negros e tal, que o Thiago disse que não pode reclamar, que não precisa reclamar, que é só não assistir, porque é uma interpretação, uma falsificação, e é a Odisseia do Nolan. Ainda assim, o grupo que a gente lida é o grupo de pessoas que vão na internet e tentam ressignificar. Tentam falar que o DNA dos gregos provava que eles eram negros, ou que tinha traços negroides. É esse tipo de pessoas que são os lacrolas chatos. E não os programadores, não as pessoas que fazem os filmes. Geralmente as pessoas que fazem filmes são a raia miúda. Os programadores são a raia miúda. O problema é a jamanta que está no governo, que está no comando. Esse é o problema. Você só conheceu um público e achou que esse público era nerdola. Mas na verdade o que você conheceu foi a junção de todos esses grupos concordando com algo. Concordando que o filme do Nolan era lacração, por ter personagens negros na Grécia, algo completamente explícito, e concordando que o comunismo foi algo ruim. Você só conheceu um grupo. E enquanto você estava dando esse tipo de opinião, essa galera toda estava unida. Estavam rindo, se divertindo, tirando sarro. Mas quando você fez a mesma coisa que você faz com os lacrolas, contra os nerdolas, o mesmo tipo de humor, eles não aceitaram. Porque o humor que você usa é visto como arma por eles. E é como se você estivesse apontando sua arma no meio de uma guerra cultural que você nem fazia ideia para o grupo errado. E você nem chegou a disparar ainda. Porque eu sei que quando você dispara, dói. E dói muito. E essa treta está lembrando todo mundo da treta do Ei Nerd com a Liga Nerdola. Esta família é muito unida. As pessoas acham que você não aceita crítica. E por isso nem vendo o seu vídeo estão. Até agora não vi nenhum canal de conteúdo, de criador de conteúdo, além do meu, fazendo um vídeo relacionado ao vídeo, o último vídeo que você lançou, que eu fiz um react. Com certeza vai ter um canal menor que vai estar falando aí que nem o meu, mas canais grandes, tirando o gigante Richard, não estão comentando sobre esse último vídeo seu, porque ninguém está disposto a olhar, ninguém que está fazendo parte da guerra cultural, que está querendo convencer os CDFs a ajudar eles a preservar o mundo deles, porque ninguém pediu para o CDF entrar na cultura pop. Ninguém pediu para o CDF opinar na cultura pop. Os nerds já tiveram resistência quando os geeks entraram. Imagina com a resistência que eles vão ter, principalmente a resistência dos nerdolas, com os CDFs entrando. A treta toda é essa. É a entrada dos CDFs na cultura pop. E você está proporcionando essa entrada. E os nerds não vão aceitar. Os nerdolas não vão aceitar. Os geeks vão abrir os braços, mas esses dois grupos não vão aceitar. E aí vai dar essa confusão. E essa confusão vai se escalar. E vai ficar cada vez mais complicada. E cada vez, cada uma dessas facções vai pegar cada uma das suas facções menores, vai montar um quebra-cabeça com as peças erradas e vai criar uma aberração.
Eu acho que meu exemplo não foi muito coerente, quebra-cabeça e aberração, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Só vai piorar. O Ei Nerd também tinha um sentimento de paternidade com os nerds, não com os nerdolas, com os nerds. E ele tentou opinar e impedir que seguíssemos o exemplo do público americano e do público japonês, que seguíssemos a síndrome de vira-lata, e que a gente não criticasse ou fizesse memes ou piadas que pudessem ser interpretadas como bullying ou como crime. E nessa de alertar e pegar a Constituição e falar que as nossas ações estavam sendo essas e que nós, os filhos do Ei Nerd, e sim, eu sou um dos pessoas que era do público do Ei Nerd, ainda sou, nós, do Filhos do Ei Nerd, parássemos de fazer isso, a Liga Nerdola entrou no jogo achando que estava sendo uma indireta para eles, apesar do jeitão do Ei Nerd, naquela vez em específico, não foi uma indireta para a Liga Nerdola. E aí todo mundo passou a acreditar que o Ei Nerd estava imputando o crime às outras pessoas e houve esse rompimento. Um rompimento que até hoje não foi resolvido. E aparentemente, Thiago Braga, se não for os esforços da Liga Nerdola, será o próximo.